E a geração Z está matando o álcool, hein, galera? Quem diria, hein, mano? Na minha época de jovem aí, esse negócio de beber era uma coisa muito assim, sofisticada, tá ligado? Todo mundo bebia na nossa época lá, né? Geração X, acho que até as gerações Y aí, as outras todas, sempre foi o álcool teve associado à juventude, a festas, essas coisas, né? Agora a geração Z ela tá vindo quebrar mais esse paradigma, cara. Isso aqui eu acho que é muito surpreendente, cara. E essas coisas, por exemplo, de não trabalhar, de não querer às vezes de repente ter certo tipo de compromisso, não ter filho, essas coisas a gente já via acontecer com as gerações aí, geração Y, essa galera, né? Já era uma coisa mais ou menos vista. Agora o pessoal deixar de beber, mano, o pessoal deixar de namorar, de fazer amor, essas coisas aí, é muito surpreendente, tá ligado? Então aqui, ó, o que acontece, ó? Isso tá mudando o mercado global inteiro, cara, de álcool, que essa postagem aqui do Eu Quero Investir tá trazendo para nós, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Durante muito tempo, beber foi sinônimo de status, sociabilidade e até maturidade entre as gerações mais velhas. Mas a geração Z decidiu romper com esse padrão. Olha que interessante. Negócio de status, né? Quem não vê aquela foto do carinha, tem até um meme famoso, né? Meme do Leonardo DiCaprio, que ele tá com uma taça, tá ligado? Isso aqui todo mundo já viu, né? Ele pegando uma tacinha assim, ó, e mostrando. Isso aqui era o símbolo da... Eu vou trazer para vocês já essa imagem aqui, né? Era o símbolo máximo de uma pessoa ali. Como é que a gente pode dizer? Uma pessoa descolada, né? Vamos dizer, uma pessoa sociável, uma pessoa simpática, né? Teve por muito tempo, tinha até aquela figurinha famosa da pessoa com um copo, né? Na balada, assim, ela tá com um copinho ali na festa. Então sempre situações sociais, né, estiveram relacionadas aí ao consumo de álcool, que a gente pode até parar para pensar, né? Mandando um abraço aí do GLSM, ele tá falando que ele não bebe, cara. Ele tentou gostar de beber, mas não dá, né? Por aqui, olha que interessante a estatística na nossa enquete. 67% das pessoas não bebe, que nem eu também. Eu nunca bebi, aquilo que eu falo. Eu sou um geração Z precoce, né? Então a gente pode pensar que o marketing investiu pesado nessas coisas aí, de promover essa imagem, né? Que faz a gente associar. Quem cresceu ali nos anos 2000, até hoje você associa a imagem de alguém segurando um copo. Quem nasceu nos anos 80, ali mais ou menos, quem viveu essa época, pessoa segurando um cigarro, né? Com a imagem de uma pessoa assim, confiante, bem sucedida. Tem até o fenômeno feminino também, né? Daquela mulher assim, tipo Marilyn Monroe, segurando o seu cigarrinho ali, as suas coisas. Tudo isso é uma coisa de marketing, né? Que coloca na nossa cabeça essa ideia de associar alguma coisa com um produto, né? É interessante. Então, a geração Z reduziu drasticamente o consumo de álcool, né? Em comparação às gerações anteriores, ó. Luiz Eduardo falando que tomou um caneco de 1 litro de chopp no feriado. Tem 23 anos, então o Luiz Eduardo, fora os vinhos que ele tomou com voo, então o Luiz Eduardo já está na estatística aí dos 36% da nossa enquete, que é o pessoal que bebe. Então, ó, a geração Z diminuiu especialmente a cerveja e o vinho. Reino Unido, Alemanha e Austrália também seguem essa tendência. Não se trata de uma moda passageira, mas de uma mudança profunda. E global, né, nos hábitos de consumo. O impacto disso é gigantesco, né, porque em muitos casos, dependendo do lugar que você vai, a bebida é mais cara do que a comida, né, em certos restaurantes, certas coisas assim. Eu que gosto muito de ir para resort, por exemplo, é comum um resort te dar alimentação sem incluir as bebidas, principalmente bebidas alcoólicas, né. Então você imagina ali, é que nem aquele fenômeno da padaria ou do mercado, que a pessoa, você vende um produto principal da padaria, por exemplo, pães.
Só que o faturamento da padaria é maior que aqueles docinhos, aquelas balas que eles colocam ali perto do caixa, ou mesmo supermercado, né? Porque você põe os produtos ali, que é aquilo, você chega para comprar um pão, o pão você gasta lá, sei lá, 10 reais de pão, aí você vai ver, você compra 2, 3 balinhas ali, mais um Gatorade, uma água, quando você vai ver, você tá gastando 20, 30 reais. Você, tipo, multiplica muitas vezes o valor do seu ticket, né? Porque o cliente foi comprar uma coisa e você consegue vender mais coisas para ele. O pessoal de vendas chama isso de ticket médio, né? Se aumentar o seu ticket médio, cada visita do cliente você dá mais dinheiro para ele. E em restaurante, hotel, essas coisas, o álcool tinha esse papel, né? Você vai lá vender uma taça de vinho, uma garrafa de vinho pro cara ali, ele gasta, sei lá, 50, 100 reais na comida e a bebida é 200, 300, né? Então é interessante você olhar isso, né? Então olha só aqui, ó, as vendas de álcool por geração, né? Os boomers, ó, 25 bilhões. Geração X e millennials na casa dos 23 bilhões. E olha a geração Z, cara. 3 bilhões, mano. É muito, uma diferença brutal, né? Quase, você pode falar um pouco mais aí de 10% do que o pessoal... Você vê boomer, geração X, milênios, é mais ou menos a mesma coisa em termos de consumo de álcool, né? Então isso aqui é interessante, é para essas empresas de álcool ficarem de olho aí. Inclusive você pode ver até a influência do álcool na própria cultura, né? Eu refleti muito sobre isso. Teve uma época que eu morava próximo a bares e o bar só tocava música triste, música de fossa. Por quê? Para o sujeito chegar ali, ele ouve aquela música, fica triste e vai beber mais, ele vai encher mais o caneco. Então existe uma relação aí, pelo menos aqui na realidade brasileira, né, do álcool, as indústrias de álcool poderosíssimas com a indústria cultural, para poder produzir essas temáticas que a gente vê por aí, né? Porque realmente mexe com a pessoa, incentiva a pessoa a tomar mais álcool. Agora, uma geração que não bebe, não quer saber de romance, não quer saber dessas coisas, ele fica imune a isso aí, né? O cara, ele não vai ficar, se ele não tem o romance, ele não toma o chifre e ele não fica na fossa. Aí, se ele não fica na fossa, ele não vai beber. E se ele não vai beber, ele não vai ficar exposto à cultura do chifre, da sofrência. Então, realmente, a indústria do álcool vai ter que mudar aí as suas estratégias, né? Por aqui, 64% das pessoas não bebem, né? Vamos ver o que a galera tá falando por aqui, ó. O Zename Tube, geração Z, quer economizar para não entrar em SHE. Subempregos, pois é, aquilo também, o consumo de bebida, drogas, essas coisas, na minha opinião, está muito relacionado a uma vida ruim que você leva. E aí você tem pouco tempo de folga, de liberdade, e aí você se anestesia naquele tempo para esquecer aquela realidade ruim, né? Então imagina o sujeito que trabalha na escala 6x1 aí, ganhando pouco, obviamente, no subemprego, e ele ainda leva um chifre. Aí ele fica deprimido e vai beber no bar. Tá certo? Às vezes o cara não levou chifre, mas ele vai lá no bar, fica enchendo a cara, porque ele tem pouquíssimo tempo para aproveitar a vida, né? E aí ele gasta com bebida, entra naquele ciclo, né? Fica um negócio meio infinito, tá ligado? O Tux, ó, falando que ele é nascido em 98, então ele é geração Z, né? Até de certa forma, bebi igual um Opala. Bebeu muito, porque ele é do desde novo. Depois que entendi que minha família inteira tinha problema com câncer e doenças cardíacas, larguei mão. Pois é, essa preocupação com a saúde, né? Que a gente vê essa estatística da redução de baladas, redução de álcool e aumento de academias, cara. Cara, que época que a gente tá vivendo. Meu Deus do céu, a geração Z tá salvando o mundo, né? A geração saúde, tá ligado? Então, ó, o álcool perdeu relevância social, né? Geração Z se conecta mais por telas do que por copos. A pandemia acelerou isso, né? Veja bem essa situação, né? Que a pessoa tá mantendo mais o contato virtual do que aquele contato pessoal. Que isso aí foi um problema para mim. Como eu nunca bebi, chegou certa idade, né? Porque como é que era a minha infância e minha adolescência? O pessoal fazia as festinhas em casa, jogava um videogame, né? Lembro até hoje, às vezes tinha umas bandinhas ali tocando, uma coisa ou outra, mas era um negócio no ambiente doméstico. Depois, quando eu fui pra juventude ali, comecei a ficar mais velho, eu tive um grande problema, porque aquela festinha de aniversário que era em casa e tinha um videogame que a galera ia, passou a ser num bar. Sabe, na região boêmia, no sábado à noite. Eu não gostava de sair de noite, eu morri de medo, bandido me roubar, me sequestrar, me dar um tiro na cabeça, ter uma briga, ver uma bala perdida. Aí eu não ia. Aí a minha vida social deu uma reduzida boa. E as poucas vezes que eu fui, né, situações de balada, de bar, dessas coisas, tudo bem, tem boas lembranças, coisas legais, agradáveis, mas uma coisa que me marcava muito é que depois de certo horário, o pessoal ficava tudo bêbado, aí ficava aquele bafo de cachaça, e bêbado ele fica quente, suado, e ele fica chato, ele fica querendo te abraçar, principalmente falando de homem, né?
O cara vem fedendo a cachaça, te abraçar e falar alto no seu ouvido, que o bêbado gosta de falar de pertinho assim. Cara, que situação desconfortável aquela, mano. É muito melhor você usar o celular, tá ligado? Aí o cara tá lá, você tá aqui, e aí fica todo mundo de boa. Além disso, ó, a geração Z se preocupa com saúde física, mental e dinheiro. Veja bem, né? O álcool atrapalha a sua saúde física, ele muda o seu estado mental e ainda custa dinheiro. Então, caralho, a geração Z é um combo da felicidade, mano. É o combo da felicidade, cara. Veja só, saúde física. O trabalho também acaba com a saúde física do cara. O trabalho danifica o homem. Você pega um subemprego aí, você fica trabalhando 12 horas por dia lá de segunda a sábado, você não dorme direito, não tem tempo de descanso. Saúde mental nem se fala, né? Você fica vivendo para trabalhar. E aí o dinheiro que o negócio te dá, você vai e torra em bebida para esquecer a sua vida. Então esse paradoxo do trabalhador, né? A geração Z tá superando muito bem. Porque senão você entra naquela realidade. O camarada tá trabalhando para ganhar um dinheiro que ele usa para esquecer que ele trabalha através da anestesia dos vícios, né? Então você corta, mano. Você sai cortando as pontas, né? Eles sabem que o álcool custa caro, atrapalha o sono e aumenta a ansiedade. Por isso escolhem qualidade ou simplesmente não escolhem mais beber. Olha a galerinha, hein? O mercado reagiu criando novas categorias, ó, mocktails, kombuchas, RTDs e cerveja zero álcool. O movimento No e Low, né? No Low, virou tendência global. Heineken, Budweiser e até vinícolas estão lucrando com a mudança. Então é aquilo, é o mercado se adaptando, né? Me lembro daquela época lá do grunge, dos anos 90, que o pessoal começou a fazer a moda dos jeans rasgados como um protesto anticapitalismo, e o capitalismo se adaptou, foi lá e começou a fazer as roupas rasgadas e vender também. É lindo o mercado, né? Oferta e demanda vai se adaptando aí, eu acho muito legal, né? O Tux falando, ó, cara, bebida e drogas não sou viciado, mas os games é bom demais, joguinho que você joga na sua casa aí sossegado, tá ligado? Sem perigo, né? É bom demais, isso aí é gostoso, mano. É aquele tempinho de lazer que você tem, né? E vicia igual, mas é um vício que não te faz tão mal assim, né? Eu pelo menos acho, né? Não vejo problema nenhum a pessoa jogar games, até porque eu jogo também. A geração Z quer sabor sem abrir mão do bem-estar. Com novas tecnologias, é possível manter o gosto original sem o álcool. O que antes era um produto sem graça, virou item premium, né? A geração Z abraçou esse novo mercado, valorizando mais a experiência do que a tradição. Isso aqui, esse negócio da experiência, já vinha um pouco com a nossa geração Y, né? A gente tá preocupado com a experiência de vida e não com outras coisas, né? Como é que é o nosso dia. Então, a geração Z não tá acabando com o álcool, tá reinventando o álcool. Então é isso, mano. Esse é o comentário aqui da Eu Quero Investir, né? Fábio Walt falando aqui, o Rivotril e o Gardenal triplicou, né? Mas aí é questão de diagnóstico, saúde mental, também é outras coisas, né? Que aí não tem muito a ver, que tem muita coisa que você tem conhecimento hoje que você não tinha no passado, né? Então é bom que tenha remédios, né, pra fazer isso aí. O Thiago falando que a galera fuma pods e vapors, né? Mandando um abraço pra galerinha aí da turma que faz todo dia a sua ravezinha aí lá no clube, né? A gente se encontra lá, molecadinha ali dos 15, 16 anos, tranquilo lá, fazendo um sonzinho, mandando um abraço pra vocês aí. Hoje estarei lá, eu lá treinando e os caras fazendo a baladinha deles, a gente se cumprimenta. Então, o Pardalize mandando aqui, ó, essas pesquisas falam muito sobre o comportamento da geração Z, mas vale lembrar que esse recorte é quase sempre focado na classe média alta. Mocktail, kombucha, cerveja zero, tudo isso é caro, né? E acessível para poucos. Nas classes mais baixas, o consumo de álcool continua alto. E essas tendências ainda estão longe de representar a realidade da maioria. Mas quando a gente fala de geração Z, é importante a gente sempre ressaltar isso, né? Geração Z não é apenas um recorte de idade, mas também um recorte de classe social, né? É aquela pessoa que tem uma condição de vida boa, pode morar com os pais, não trabalhar, e tá na cidade entre 15 a 30 anos. Tá cheio de gente assim, mano. Às vezes não é nem só classe média alta, não. Às vezes você tem aquela pessoa que mora na periferia, o pai trabalha de servente pedreiro, a mãe é do lar, mora numa casa própria. Esse cidadão, ele é geração Z, ele não vai morrer de fome se ele não trabalhar, tá certo? Então você tem uma série de níveis aí diferentes, né? Para você, mano, que não vai gastar seu tempo, sua energia e sua saúde com essas coisas de bebedeira, aproveite para estudar, tá certo? Porque aí estudando, mano, você vai conseguir essas coisas, esse estilo de vida que a geração Z tanto valoriza, marcado por qualidade
de sono, saúde física, saúde mental. Como você vai fazer isso? Trabalhando para o exterior, porque aí você junta duas coisas que multiplicam a sua saúde mental. A primeira delas é o trabalho 100% remoto, para sempre. Você não vai ter nem aquele estresse. Oh meu Deus, será que meu chefe vai me chamar para eu ter que ir lá trabalhar? Não, você não vai ter mais essa preocupação. E outra coisa, os seus problemas financeiros também, que dá uma sumida, né? Quando você começa a ganhar em dólar e multiplica ali o seu salário, o seu poder de compra, pelo menos ali por 1,5 vezes. Às vezes pode chegar a 2 vezes ou 6 vezes, depende. Mas sem o inglês você não vai conseguir nada disso, né? Por isso eu trago para vocês aqui a English Bay, a melhor escola de inglês aí online, né? Com conteúdos gratuitos, inclusive tô deixando o link aí para você, ó. Com o meu cupom Jovem Tranquilão você tem 10% de desconto em qualquer plano aqui da English Bay. Qualquer um deles, né? Inclusive esses planos Caravela e o Lanche aqui são muito bons. Você tem aulas particulares diretamente com o professor ali. Nesse aqui você tem, no Lanche você tem uma aula por semana, né? São 4 aulas de 50 minutos. No Caravela, 8 aulas de 50 minutos, mano. Olha que maravilha ali, para você acelerar o seu processo de aprendizado e acessar a sua vaga lá na gringa, tá certo? Então vai lá na English Bay, a sua escola de inglês online aí. Inclusive tem também conteúdos gratuitos, tá certo? E claro que falou em trabalho para o exterior e trabalho remoto, a gente lembra sempre da área de tecnologia, que é a melhor área hoje aí para você atuar dentro desse modelo, né? A Rocket City é a melhor escola aí do Brasil para você aprender tecnologia, ó. No plano Rocket City One, você paga R$164 por mês. Isso aqui é preço de bebida, mano. Vamos ver quanto é que custa uma vodka. Eu nem sei, mano. Nem sei quanto custa porque eu não bebo, ó. Ó a vodka aqui, ó. O camarada vai pra balada, ele toma umas 3 dessa aqui numa semana. Se ele for uma vez por semana, tomar uma 10 por semana, 6 vezes 4, quanto é que dá? 24, ó. Dá pra ele, se ele só parar de beber, ele paga o curso da Rocket City One aqui, só cortando a Smirnoff. E ele vai poder, ainda sobra R$80 para ele. Então você vê aqui que é o preço de 4 vodka, não é isso? É o preço de 4 vodka de 1 litro aqui, dessa daqui, ó. 4 vodkas. O camarada bebeu uma por semana, deixou de beber, ele já pode pagar o curso. E aí ele vai aprender aqui, vai aprender PHP, vai aprender Java, vai aprender React, vai aprender DevOps, IA, uma série de coisas. São mais de 1.100 horas de conteúdo, mano. Para você aprender, você vai ter um portfólio com mais de 100 projetos lá, depois que você fizer. E aí acabou, mano. Aí você vai ter uma vida boa, mais tranquila, sossegada, trabalhando remoto, sem sair de casa. Então vai lá na Rocket City, tô deixando o link para você aí, né? Para você ir lá e vem aprender tecnologia com a melhor escola de tecnologia do Brasil, tá ligado? A Rocket City. Então por aqui, mano, nós temos aqui 56. Meu nome é Enéas. 56% de vocês não bebem, né? Vai lá no Live Pix, mano, e manda o Live Pix pra mim pra nossa live aqui com a voz do Enéas. Você pode fazer isso, tá ligado? É muito legal. E aí você manda o seu recado aqui e a gente vai interagindo, ó, mandando boa tarde pro Alan Roberto, que tá chegando por aqui, né? O Tux, ó, tá falando pro Dom Beats parar de beber, ó. Parar de beber energético, né? Tá começando a ficar viciado em energético. Aí o Tux falando pra ele, ó, isso prejudica o coração por conta da taurina, né? Se lasca no café, no máximo uma gastrite braba, né? Pois é, mano, eu não bebo café, não bebo nada disso. Eu agora com a minha alergia a glúten também, eu tô com alimentação saudável, tô emagrecendo cada dia mais, né? Que o meu problema era esse, era a comida. Eu comia muito besteira. Então era o único problema que eu tinha na minha vida, era esse. Agora cortando essas besteiras, não como mais pizza, hambúrguer, esfirra, nada, biscoito, não como mais nada disso, porque tudo que é gostoso tem glúten. Então não como mais nada, só tenho alimentação agora funcional. E sem drogas, sem energético, sem café, sem bebida, sem nada disso. Digo pra você que dá pra você ser muito feliz e muito sossegado, né? Inclusive essas substâncias aí, o funcionamento cerebral, ele tem uma característica que ele vai meio que calejando, vamos dizer assim, das coisas, que são os hormônios que você tem no seu cérebro, né? Então dopamina, endorfina, todo esse monte de íons aí que você tem. Quando você bebe, você usa droga, essas coisas, você dá uma bagunçada no seu cérebro, né? Então acontece que você vai viciando porque você precisa cada vez de doses maiores daquela coisa. Então eu, como nunca bebi, não uso drogas, não faço essas coisas, eu tenho uma sensibilidade grande para uma série de coisas aí também que me ajudam muito a ter uma vida mais saudável. Eu acho legal que você vá para esse caminho também, mano. Você vai se sentir melhor, vai poder descansar mais, vai poder ter dias melhores, né? Acho que vale muito a pena. Ó, a Márcia Santos vai fazer uma enquete sobre se fuma. Em breve vamos fazer uma enquete se a galera fuma ou não fuma, né? A Rosane Palmeira, ó, beber deixa barriga.
Prefiro café moído do grão. É um hobby interessante e ainda é mais barato. Cigarros só aqueles digitais, né? Que a deixam o ar com aroma de frutas. Pois é, mandando um abraço pro meu amigo Renato lá, que ele fumava um cigarrinho digital, eu achava. E ele ele era engraçado porque ele começou fumando cigarrinho digital. Ele descobriu que fazia mal, ele ficava fumando um cigarro imaginário e ele ainda oferecia para você. Ele parava assim, ficava fumando aquele cigarro imaginário dele. Quer pitar um aí, quer pitar um? E ele ficava lá e ficava mó tempão assim. É cada maluco que a gente conhece na vida, né? Então, por aqui, encerrando 53% aí de vocês não bebem, né? Como diria meu pai, não bebo, não fumo e não jogo. Vai transar, eu transo. Aí meu pai não falava, não, mas eu adiciono essa parte aí. Transo e descasco o BenTV também, que é outra coisa saudável, né? Dizem os médicos do YouTube que isso aí previne o câncer de próstata, né, mano? Então descasquem vossos BenTVs aí, que é saudável, é bom. E pra você que vê esse vídeo até aqui pelo corte, eu vou deixar um cardzinho pra você vir ver mais sobre as transformações que a geração Z está fazendo no mundo. Nessa playlist aqui você tem mais de 100 vídeos que eu já fiz falando de geração Z, que é o que o povo gosta de saber, né? Então vem pegar a carona nessa trend você também, tá ligado?